Então vamos lá, né? Então a gente falou sobre as formas farmacêuticas, né? Sólida, semissólida e líquido. E aí agora a gente vai falar sobre a ação do medicamento e a dor do paciente, tá? Então lembrando que para mim escolher a melhor via de administração e a melhor forma farmacêutica para mim dar para o meu paciente, eu tenho que entender qual que é a dor do meu paciente, tá? Então nós temos dois tipos de dor. Então nós temos a dor crônica e a dor aguda. O que é a dor crônica, né? Ou a dor aguda, né? Diferença entre ela. A dor aguda é aquela dor que você está sentindo muito naquele momento, né? Uma dor naquele exato momento que você está sentindo. Já a dor crônica é uma dor que te perdura aí por um longo tempo, né? Então você já tem essa dor já faz um tempo já, então é uma dor que já, entre aspas, já está com você, tá? Então essa é a diferença de uma dor aguda e de uma dor crônica. E isso interfere, tá? No tipo de medicamento que nós vamos utilizar, na via de administração que nós vamos utilizar. Então, o que é via de administração? Via de administração é como o medicamento entra dentro do meu paciente, né? Então, como que ele vai entrar? Por qual via de administração que o meu medicamento vai entrar? Por via enteral ou por via parenteral. Então, nós temos esses dois tipos de via de administração que a gente vai falar sobre ela, tá? Via de administração enteral, tá? Tem passagem pelo sistema gastrointestinal, tá? E os medicamentos que são classificados como parenterais não tem passagem pelo sistema gastrointestinal. Então, todo medicamento que passa pelo sistema gastrointestinal, ele é chamado, né, de enteral, né? E são medicamentos que têm uma ação mais demorada. Então, são para doenças crônicas, né? Então, por exemplo, a via de administração oral, né? A via de administração oral, ela é para algo mais demorado, porque ela passa pelo nosso sistema gastrointestinal para ela ser absorvida. Já, por exemplo, uma via de administração parenteral, né? A via de administração parenteral, ela é uma via de administração mais rápida de ação. Então, por exemplo, a gente tem a via intramuscular, a via intradérmica, a via subcutânea, né? Que tem aí uma ação mais rápida. Por exemplo, a via endovenosa, que já é colocada, né, esse medicamento diretamente na corrente sanguínea, certo? Então, é essas diferenças, né, que nós temos aí de vias de administração, né? E aí, conforme vai a dor do meu paciente. Então, por exemplo, eu trabalho, né, como empregada doméstica e eu fui pegar, por exemplo, um balde e eu travei a minha coluna. Então, eu estou com uma dor aguda, uma dor que está doendo muito. Procura a drogaria, né, porque eu estou com uma dor nas costas imensa. Porém, no outro dia eu já tenho uma outra casa para limpar, então eu tenho que estar boa no outro dia para poder, né, pegar balde novamente, por exemplo. E eu falo isso, né, lá na farmácia, amanhã eu preciso estar boa. Qual é o medicamento que você pode indicar? Então, você pode indicar o medicamento via intramuscular, que é uma injeção. Pode ser Profenid, que é o citoprofeno, que é um relaxante muscular e um anti-inflamatório. Pode ser que a Profenid, que é doída. Pode ser um anti-inflamatório, por exemplo, uma betametasona intramuscular, uma dexametasona intramuscular. Pode ser um meloxicam, que é um medicamento para dor, tá? Então, pode ser Voltaren, que é o diclofenaco, tá? Então, pode ser qualquer um desses tipos de medicamento, ou pode, por exemplo, misturar, né? Vamos colocar aí um diclofenato juntamente com uma betametasona, que é um anti-inflamatório, e dar nesse paciente, ou seja, ela vai melhorar. Além disso, eu posso indicar para ela também tomar um medicamento por via oral, por exemplo, a partir do outro dia, de 8 em 8 horas, tomar para não ficar, né, com aquele incômodo. Por exemplo, um Torcilax, um Infralax, né, um Tandem, um Tandrilax. Posso indicar, né, esse medicamento, certo? E aí, além disso, também posso indicar, né, para estar passando um creme, né, no local da dor, ou uma pomada no lugar da dor, por exemplo, uma Fisioforte, uma diclofenaco gel, né, para ter uma ação ali no local. E isso a gente já entra na ação do meu medicamento, né, que a ação ela é dividida em ação local e ação sistêmica.
Então, a via tópica, por exemplo, ela tem ação somente no local, enquanto a via sistêmica são medicamentos que ganham a corrente sanguínea. Então, todo medicamento que ele é absorvido, que ele ganha a corrente sanguínea, ele é chamado de medicamento de via sistêmica, tá? Então, a ação do medicamento é sistêmica. E local é onde eu passo meu medicamento, tá? Então, ele é dividido em sistêmico e local. Então, se eu perguntar qual é a ação do medicamento que ganha a corrente sanguínea, ela é uma ação sistêmica, certo? Sistêmico é tudo que ganha corrente sanguínea. Bruna, quem que ganha corrente sanguínea? Todos os medicamentos, tanto de via oral, tá? Porém, o que não ganha é a via tópica, tá? Que é a ação no local, que vai ter ação apenas naquele local. O restante, todos aí, tem uma ação que ganha, sim, a corrente sanguínea, certo? Eu espero que deu para vocês entender, né, sobre a ação aí do medicamento. E vamos continuar. E aqui nós temos, tá, erros comuns, né? Erros comuns aí para a gente estar realizando, né, uma administração de um medicamento de via parenteral, né? Então, os erros comuns são falha na leitura da embalagem, identificação do paciente, né? Parâmetros vitais, velocidade de infusão, diluição do medicamento e incompatibilidade com droga. Então, a gente vai falar um por um. Primeiro, lembra que a gente falou da atenção na falha na leitura da embalagem, por exemplo, né? É quando a gente não lê e faz o medicamento de forma errada. Então, por exemplo, está escrito lá, via oral. E eu pego e faço esse medicamento, né? Via intramuscular, por exemplo. Se está falando que é via oral, é via oral, né? Porque pesquisaram e colocaram ali que é de via oral. Não é para ser utilizado de via, né, intramuscular. Então, a gente tem que respeitar as vias de administração que vêm nas nossas caixinhas de medicamento. A identificação do paciente, então, sempre fazer no paciente ali que está com o nome na prescrição, né? Nunca fazer com o nome trocado, né? E sempre, pessoal, antes de uma administração do medicamento, analisar os sinais vitais de um paciente. O que é um sinal vital, né, de um paciente? O sinal vital é respiração, pulsação, né, temperatura corporal. Então, tudo isso tem que ser analisado. Porque às vezes a pessoa chega lá na drogaria e fala assim: ah, não, aqui tá tudo bem, eu tô ótimo, nananã, tananã, mas tá muito nervoso, né? E aí você senta o paciente e na hora que você vai fazer uma administração de um injetável, o paciente desmaia, por exemplo, né? Então, quando você for fazer e você perceber, né, que o paciente está muito ali ansioso e tal, verifica a pressão arterial. Porque a hora que você verificar a pressão arterial, por exemplo, você vê que já está muito baixa, você tem que esperar voltar um pouquinho para depois você realizar a injeção. Ou você, por exemplo, percebeu que está muito alta, então você não pode realizar uma administração, né, de um medicamento via intramuscular com uma pressão alta. Então, aguarda, né, um minutinho o paciente voltar, oferece um copinho de água, né, porque ele tem que estar com uma pressão arterial estável para você realizar aí uma injeção intramuscular, para garantir que não foi a injeção, por exemplo, que aumentou a pressão dele, ou que não foi a injeção, por exemplo, que baixou a pressão dele. Porque pensa, você está fazendo, né, uma administração do medicamento e o paciente cai. Você não sabe se ele caiu porque a pressão dele abaixou, ou se ele caiu, por exemplo, porque a pressão dele abaixou, se foi por causa do medicamento, né, que ele tá tendo um ataque ali, uma alergia ao medicamento e ele desmaiou. Então, a gente acaba não ficando sabendo, né, se a gente não realizar esse procedimento antes. Então, é muito importante a gente verificar também os parâmetros vitais do paciente. Velocidade de infusão. Então, nós temos alguns medicamentos, principalmente suspensões, por exemplo, a ceftriaxona, que é um antibiótico, tá? A ceftriaxona, por exemplo, ela tem que ser muito bem diluída, né, para fazer intramuscular. E além disso, ela tem que ser feita
lentamente. Não pode ser, né, fazer mais rápido, porque ela pode dar algum êmbolo, tá? Então, tem que ser feita bem devagar aí. Então, isso também interfere, né? Então, o medicamento tem que ser feito lentamente. Então, tem medicamentos que são feitos lentamente, tem medicamentos que são feitos um pouco mais rápido, depende do tipo de medicamento. Diluição do medicamento. Então, nós temos pacientes aí, né, que a gente tem que diluir. Então, tem algumas coisas que a gente dilui, por exemplo, igual eu tô falando para vocês, a ceftriaxona, que ela tem que ser muito bem diluída para a gente realizar esse procedimento. Incompatibilidade entre drogas é que tem alguns medicamentos que nós não podemos misturar na mesma seringa para realizar, né? E principalmente formas farmacêuticas diferentes. Então, quando eu tenho formas farmacêuticas diferentes, eu não misturo. Então, por exemplo, eu tenho uma suspensão, que é a ceftriaxona, e eu tenho a diclofenaco, que é a Voltaren, que é uma solução. Posso misturar duas formas farmacêuticas dentro de uma seringa? Não, eu não posso, tá? Porque isso gera uma incompatibilidade. Então, eu só posso misturar na mesma seringa quando eu tenho formas farmacêuticas idênticas, formas farmacêuticas iguais. Então, por exemplo, duas soluções, tá? Então, no caso, quando eu tenho suspensão, eu não posso misturar nada, porque a suspensão ela já é ali suspendida, tá? Então, a gente tem que ficar bem atento também a esse tipo de incompatibilidade de drogas. Vou dar um tempinho para vocês copiarem aí, tá? Para a gente estar passando para a próxima parte.